Olá pessoal, boa tarde! Vou ensinar vocês hoje a fazer uma rosca de padaria, uma delícia! E você vai precisar de pouquíssimos ingredientes, tá? Vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 2 colheres de açúcar, meia colher de sopa de sal, 2 colheres de sopa de margarina, 20 gramas de fermento biológico, um ovo inteiro e uma xícara de leite. O que nós vamos fazer primeiro aqui? Começando então, pessoal, pelo leite, tá? O meu leite aqui eu já dei uma mornada nele para ajudar na fermentação, tá bom? Então, uma xícara. Vou colocar também os meus ovos, que no caso é um ovo só, né? Um ovo. Vamos colocar aqui a margarina. Desceu, tem mais um restinho, peraí que eu vou pegar ela. A margarina. Vamos colocar aqui também o sal. Meia colher, né? De sopa de sal. E também vamos acrescentar o açúcar. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar uma mexida, tá? Por que a gente dá essa mexida primeiro? Pra ele não empelotar, dar aquela dissolvida bem, tá? A gente dá uma mexidinha aqui um pouco. Ah, e não esquecendo, a gente coloca também o fermento já. Colocamos todos os ingredientes, menos a farinha, tá? Vamos dando uma mexida pra ele unindo os ingredientes, tá? Agora que já acrescentamos todos os ingredientes, nós vamos colocar a farinha, tá? Eu deixei um pouquinho ali, que eu vou mexer primeiro. Se vocês quiserem, antes de você colocar a xícara inteira de leite, coloca meia, tá? Porque vai depender muito da sua farinha, a necessidade que ela vai pedindo pra você colocar. Como eu já tinha colocado ela inteira, eu acrescentei um pouco menos da farinha, pra gente ver a consistência que ela vai chegar e eu vou acrescentando aos poucos, tá? A gente vai mexendo até ela ganhar uma consistência, e eu já volto pra mostrar a consistência dela pra vocês. Depois de um tempo que você começa a mexer com a colher, você percebe que ele começa a desgrudar do fundo. Aí você já pode começar a colocar a mão e aos poucos você vai acrescentando a farinha até que ele desgrude totalmente do fundo, tá? Depois dessa parte, você pega uma parte onde você vai começar a solvar essa massa. Eu escolhi aqui em cima da minha pia mesmo, tá? Deixei bem limpinha, bem higienizada. Eu vou colocar um pouquinho de óleo pra minha massa não grudar na minha base, tá? E a gente agora vai começar a solvar essa massa. Agora a gente vai começar a solvar essa massa, tá bom? Durante uns 10 minutos a gente vai começar a solvar ela. E aí eu volto pra vocês pra mostrar essa massa bem lisinha já no ponto da gente continuar, tá bom? Gente, olha que linda que essa massa fica. O que a gente vai fazer agora? Sabe esses saquinhos aqui de mercado, onde a gente coloca legumes, frutas? Então, a gente vai embalar essa massa e vai deixar ela descansar até ela dobrar o tamanho dela, tá? Eu já vou reservar ela e já volto com vocês pra gente continuar o passo a passo. Pessoal, e para não ficar incompleto, enquanto a nossa massa tá ali descansando, criando um tamanho, tá? A gente vai fazer, sabe aquele creme de confeiteiro que coloca por cima da rosca, aquela coisa deliciosa? A gente vai fazer hoje também. Vamos precisar de meia xícara de amido de milho, meia xícara de açúcar, 4 gemas peneiradas, tá? Para tirar aquela pelinha que dá cheiro e sabor, uma colher de manteiga e 500 ml de leite. O leite é bom você já ter dado uma mornada nele, eu já dei, tá? Então a gente vai começar o passo a passo dessa receitinha. Vem comigo. Como o nosso leite já tá meio morno e a minha manteiga tá em temperatura ambiente, eu vou misturar os dois, tá? Que ele vai dissolver mais rápido. Mas caso a sua esteja gelada, quando você colocar para dar uma mornada no fogo o leite, coloca junto a manteiga, certo? Aqui a gente vai colocar primeiro o nosso amido de milho. Vamos colocar também o nosso açúcar. E vou colocar também a nossa gema já.
Aqui, no caso, seria muito bom você acrescentar a baunilha. Como eu não tenho baunilha, assim que o meu creme ficar pronto, eu vou acrescentar também um pouquinho do creme... Creme não, né, pessoal? O leite condensado, que é aquele nosso famosinho para dar um sabor. Só que ele a gente vai acrescentar depois que essa receita estiver pronta para poder dar um sabor. Então, aqui no caso, a gente vai mexer essa misturinha. Conforme a gente vai mexendo, é para não empelotar o nosso creme. Depois de já ter mexido aqui, caso você tenha um fouet em casa, vai te ajudar demais. Eu preferi tá aqui dar uma mexida com garfo mesmo, tá? Pra ele dar dando uma consistência, parece uma massinha que vai virando. Agora a gente pode colocar um pouco do leite pra poder misturar, tá? Não vamos colocar todo o leite, porque esse é o segredo, tá? A gente colocar um pouco, mexer todo, todo esse dissolver todos esses ingredientes para nossa massa não pelotar, tá? É o ingrediente. Então, mexa bem antes da gente acrescentar ele todo, tá? A gente só vai acrescentar o restante assim que a nossa massa estiver toda uniforme, tá bom? Pronto, já dissolvi todo o nosso ingrediente. Agora a gente pode acrescentar o restante do leite, tá? Que são as 500 ml junto com a margarina que já estava lá dentro. Aí agora a gente mexe. Depois de já uniformizado, nós vamos levar em fogo baixo, tá? Até esse creme ganhar a nossa consistência, para que a gente possa dar uma finalizada nele com o nosso leite condensado para dar aquele saborzinho. Lembrando, caso você tenha baunilha em casa, você pode estar acrescentando nesse momento. Como eu não tenho e eu quero mesmo assim dar um saborzinho, eu vou acrescentar o nosso leite condensado. Lembrando que em fogo baixo a gente tá mexendo ele, a gente não pode parar de mexer, tá bom? Tem que mexer bem, senão acaba empelotando mesmo. Gente, olha que creme mais lindo é esse. É nessa hora, caso você tenha na sua casa algum corante amarelo, de você colocar umas gotinhas e ele ficar bem mais amarelo. Mas como eu não tenho, eu tô achando perfeito essa cor e essa consistência. O segredo é mexer bem rapidinho, tá, gente? Porque ele cria essa consistência muito rápido. E como eu falei pra vocês que eu não tenho a baunilha e eu vou acrescentar o leite condensado... eu vou colocar um pouco, pessoal, e vou experimentando, porque eu também não quero que fique muito doce, tá? Pessoal, já coloquei, tá? Eu acho que eu coloquei... Não cheguei a colocar meia caixinha, eu coloquei menos de meia caixinha, tá? Eu achei que ficou ótimo. Caso você goste de mais doce, você vai acrescentando e experimentando conforme a sua vontade, certo? Então, esse é o nosso creme. Olha que delícia. Vamos ver como que ele vai ficar na nossa rosca. Pessoal, esqueci de mostrar pra vocês quando eu tinha colocado, eu não lembro se eu mostrei. Mas olha isso, o tanto que cresceu que chegou até esticar o plástico. Agora a gente já vai abrir essa massa, tá? E vamos separar ela em pedaços. Caso você queira fazer por unidade, ou se não, a gente faz ela na forma inteira, tá? Que é aquela forma redonda de pudim, faz ela inteira e calma que a gente vai chegar lá. Vou abrir essa massa primeiro pra gente ver essa belezura. Pessoal, sei que vai ficar bem baixo agora, mas é pra vocês poderem ver como que a gente vai distribuir essa massa. Ela tá maravilhosa de enorme, tá? Agora a gente vai separar ela. No caso, eu quero fazer as rosquinhas pequenas, tá? Mas você pode ter a escolha de fazer ela na sua forma de pudim mesmo. Eu ia fazer lá, mas como o meu creme deu muito, a gente então vai fazer ela em pequenas rodelinhas, tá? Como a massa é grande, eu vou dividir ela no meio, tá? Vou dividir essa massa em duas partes. Vou reservar aqui do lado. Com essa primeira parte, eu vou rolar ela, tá? Até ela ficar em tirinhas. Como a minha pia aqui não é muito grande, pessoal, vou separar ela então em pedaços, tá? No tamanho de 3 dedos, tá bom? É um tamanho ótimo.
Garanto pra vocês que é a primeira vez que eu tô fazendo isso, tá? Então espero que dê certo, tá? O recheio deu tudo ok, ficou delicioso, tá? No vídeo eu tinha falado que eu não coloquei nem meia caixinha de leite condensado. Mas depois eu fui dar uma experimentada, eu preferi colocar tudo, tá? Não ficou tão doce assim, mas ele deu um sabor maior, mais visível, tá? Ó, então deu aqui 2, 4, 6, deu 7 pedacinhos, tá? Da metade da massa. Então, o que a gente vai fazer com ela? Deixa eu guardar essas aqui de lado, pra gente poder vê-las melhor. Vamos lá. Com esse pedaço, a gente vai rolar ela. Vamos rolando ela. Ao rolar ela, ela vai ficar essa gominha. A gente vai apertando ela, certo? Vamos dando uma achatada nela. Deu uma achatada, a gente vai cortar no meio. No meio dela. Só bater assim a faca, que ela automaticamente vai abrindo, tá? Abrimos no meio. Vamos tirá-la. E agora a gente pode trançar essa massa, tá bom? Você pode deitá-la ela mesma e vá trançando ela. Até a gente formar a rosquinha, né? Depois de formada a nossa trança, a gente une as duas pontas. Olha que gracinha, gente. Unimos as duas pontas. Aí, uma dessas massinhas aqui que a gente vai pegar pra abrir, a gente vai separar ela em 4 pedaços, tá? Então, aqui nós temos 2. Daqui eu tiro meia. E dessa outra aqui, meia. Vamos pegar só um pedacinho, tá? Com esse pedacinho, você vai fazer uma bolinha na sua mão, tá? Vai fazer uma bolinha na sua mão e vai achatar ele. Essa achatada é o que a gente vai colocar aqui dentro. Vai ser a base da nossa rosquinha. Pode dar uma boa achatada nela. Vou tirar aqui pra vocês devagar. Olha, tá vendo? E agora a gente só fazer isso com as restantes. Aí, pessoal, deu 13 dessas rosquinhas, tá? Eu coloquei uma garfadinha nas laterais, vocês podem ver, só pra dar um arzinho mais bonito depois na hora que estiver pronta. Agora que a gente já informou, vocês podem perceber que elas começam a crescer. A gente vai deixar elas descansar um pouco pra elas ganhar um tamanho um pouquinho maior, pra gente colocar o recheio e pôr pra assar, tá bom? O cremezinho, esqueci de falar pra vocês. Assim que vocês terminarem, coloca um papel por cima, pra não criar aquela película e ser um pouquinho mais complicado de colocar, ou dar um saborzinho estranho, sei lá. Coloca em cima, pra você que tem bico de pato, que vai colocar pra rechear, é ótimo, não vai entupir o seu bico do pato. Como eu não tenho, eu vou rechear diretamente na colher mesmo, tá? Não vai ficar bonito com aquelas ondinhas todas, mas vai ficar gostoso, tá? Gente, olha que coisa mais linda. O que eu vou fazer agora? Por elas terem crescido, a parte do interior delas cresceu também. Eu vou dar uma achatadinha pra poder colocar bastante recheio. Porque se vocês verem aqui, deu muito recheio, tá? Então eu vou achatar toda a parte interior, vou colocar o recheio nelas e já volto pra mostrar pra vocês. Gente, olha que coisa deliciosa. Lembrando, se você tem aquele bico de pato de confeiteiro, consegue ficar ainda mais lindo. Eu tenho aqui um pacotinho de coco. Eu vou dar uma espalhada por ele antes de eu pôr no forno, tá? E vou deixar um pouquinho pra mim colocar depois que eu pôr no forno. Porque provavelmente o coco agora vai se juntar ao cremezinho, tá? Gente, separei também uma gema peneirada, tá? Vocês precisam do que agora? De um pincel, pra gente poder pincelar
toda a nossa rosca pra ela ficar bem mais moreninha e bem mais gostosa. Vocês podem perceber que eu coloquei só nesse primeiro, aí eu lembrei. Eu vou pincelar com a colher mesmo, porque eu também não tenho um pincel. Eu vou pincelar nele todo e depois que eu pincelar, eu vou colocar o coco. Com ele todo pincelado já e com o coco em cima, vocês já tem que ter pré-aquecido o forno, tá? 15 minutos antes. Assim que você deixou aqui descansar, deixa uns 10 minutos, já liga o seu fogo, deixa seu forno esquentando e vamos deixar aí mais ou menos uns 20 minutos. Vamos ver como que ele vai estar, ou se não, deixa até você ver que tá douradinho do jeito que você quer, tá? Mas o mínimo, assim, a gente tem que colocar uns 20 minutos. Tá bem? Agora eu só volto com o resultado. Gente, depois de pronta, olha que coisa linda! Linda, linda, linda. Ficou no forno mais ou menos uns 30 minutos, tá? Até ela conseguir essa consistência bem moreninha dela. Ficou maravilhosa. Agora eu vou experimentar uma. Olha isso, pessoal. Que delícia. E olha a grossura dessa camada aqui de recheio. Olha isso.